Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Eliane, eu sou estudante de Pedagogia pela Faculdade Uninter e eu estou fazendo o estágio de ensino médio. Eu estou fazendo um modelo de extensão híbrido, porque como a gente não está podendo ter aula, né, então as escolas não estão funcionando de maneira presencial. Portanto, nós, alunos, não estamos podendo fazer estágio. Então, nos foi dada essa sugestão, essa opção de estar fazendo de maneira online, através de cursos, né, no modelo de extensão. E, nesse caso, eu enviei convite para os alunos e estamos fazendo. Eu espero que vocês estejam aderindo a todo o tema, a todo o assunto. Bom, como eu havia dito antes, nós estávamos falando sobre as 4 habilidades da língua. Né? Nós já falamos sobre a habilidade de ouvir, de falar, e agora nós vamos falar sobre a habilidade de ler. Para a leitura, passamos os olhos pelo material escrito, realizando sequências de fixação e sacadas por meio de uma varredura. Período de fixação para palavras longas e menos conhecidas é mais longo do que para palavras curtas e previsíveis. Né? Então, o período que a gente leva, né, que o nosso olhar, né, na leitura, com palavras mais longas, demora mais do que com palavras mais curtas, né? Lógico. O léxico visual é uma atividade que cria uma representação visual da palavra escrita. Quanto mais eu pratico a leitura, menos necessidade terá o leitor do processo de análise simples da palavra, pois seu vocabulário visual vai aumentando cada vez mais. Olha que interessante. Quanto mais nós lemos, mais nós aumentamos o nosso vocabulário visual. Por exemplo, a palavra que foi dita aqui no início da frase, quanto. Quanto mais eu leio essa palavra em texto, meu cachorro está brincando ali no sofá. Está me chamando, meu pensamento está falhando. Quanto mais eu leio essa palavra, quanto, o meu léxico visual já vai né, aumentando cada vez mais quando eu vejo. Então, quanto mais eu vejo ela, mais rápido eu leio. Cada vez que ela me vem, né, nas leituras adiante, mais rápido eu vou lendo. A palavra mais, a palavra, né? Tem várias palavras que a gente vai se acostumando com ela, e quando a gente depara com ela na leitura, a gente lê ela, né? O nosso léxico visual é muito rápido. Se a leitura passa por uma varredura do texto escrito por meio dos olhos e por uma busca mental para a compreensão, trata-se de um processo de decodificação. Né? Então, se a leitura passa por um processo de texto escrito, por meio dos olhos, uma busca mental para a compreensão, isso é um processo de decodificação. Então, meu cérebro vai decodificar aquilo que eu li. Né? E ele vai buscar lá, né, a compreensão daquela frase que eu acabei de ler. Né? Vai tentar decodificar aquilo. Pesquisadores têm criado modelos para explicar como acontece a decodificação da linguagem escrita. Então, agora nós vamos ver os modelos, né? Tem pesquisadores que eles criaram, né? Claro que foi no meio de muitos estudos, né? Então, vou apresentar 3 modelos, né? Que é os modelos que esses pesquisadores chegaram à conclusão pela decodificação da linguagem escrita. Primeiro modelo é o modelo ascendente. O que é modelo ascendente? A compreensão se faz por análise e síntese de cada uma das
partes para chegar à significação global, quer dizer, do todo, daquele texto todo que eu estou lendo. Esse tipo de leitor faz pouco uso de deduções e de interferências, além de ser lento e pouco fluente, né? Quer dizer, esse leitor, ele é mais lento, né? Ele, ele lê de maneira bem lenta e ele faz pouco uso de deduções. Por exemplo, se eu estou lendo lá, eu deduzo o que vai acontecer no próximo capítulo, entendeu? Modelo descendente. Aqui o leitor traz o seu conhecimento de mundo para a compreensão do texto que está lendo. O seu conhecimento linguístico e extralinguístico o faz ler o texto com expectativas e suposições que o levam a conversar com o texto. Esse leitor é fluente, veloz e capta, sem dificuldades, as principais ideias do texto. É capaz de ler nas entrelinhas e não se preocupa com detalhes. No entanto, pode ser contaminado por preconcepções e não se preocupa em confirmar os dados obtidos com a leitura, o que pode levá-lo a uma má interpretação do conteúdo do texto. Né? Então, esse modelo aqui de leitor, né, que é o modelo de leitor descendente, esse leitor aqui ele é até fluente, ele é até veloz, né? Ele capta sem dificuldade as principais ideias do texto. Mas ele, no final, ele pode não ter entendido, porque ele pode ter sido contaminado pelas preconcepções. Né? Alguma concepção ali, né? Ele foi contaminado por alguma ideia errada. Né? Então, ele não confirmou, né, ele não se preocupa em confirmar os dados obtidos com a leitura. O que eu estou aprendendo ali? Né? Ele tem mais preocupação ele é muito rápido na leitura e acaba não entendendo muito. Modelo interativo, utilizado pelo leitor maduro e eficiente. Os dois processos, ascendente e descendente, ocorrem complementarmente, seja de forma alternada, seja ao mesmo tempo. Então, esse modelo interativo, ele é um modelo, que é uma mistura de modelo ascendente com descendente, né? Ler mais para entender melhor esse modelo interativo. Então, quanto mais eu leio, né, mais eu vou ter capacidade de entender melhor. Esse é o modelo interativo. A pessoa que interage com o texto, a pessoa que interage com aquele assunto, com o livro. E decodificação significa interpretação de uma mensagem, né, uma tradução, que é aquilo que eu estava falando lá logo acima aqui, né, decodificação. Então, gente, o engajamento do leitor no processo da leitura depende em larga escala do seu relacionamento com o mundo da escrita e de como essa atividade linguística se reflete em sua vida. A relação do leitor com o texto escrito sofre influências de várias ordens, como explicam Albert Sold e Field. Segundo esses autores, algumas dessas influências são influência da família, influência da comunidade, influência da escola, influência cultural, influência de características individuais. Então, eu vou falar de cada uma delas agora. A influência da família, que segundo esses autores tem grande influência na vida do leitor, é que o ambiente familiar e as experiências que a criança vive em seu dia a dia têm grande influência no seu desenvolvimento. Isso é verdade também no que diz respeito à leitura. O hábito de ler em família ajuda no desempenho escolar durante a infância, contribuindo para a aprendizagem ao longo da vida.
Então, gente, se os pais não gostam de ler, se lá naquela casa não tem um livro, nunca tem nenhuma caneta, entendeu? Não tem um caderno, o filho não vê o pai lendo um jornal, o filho nunca vê a mãe lendo um livro, entendeu? Lendo um livro de receitas, né? Então, o filho não tem exemplo para seguir. O filho vai querer ser o quê? O filho vai querer ser igual aos pais, porque os pais é o modelo dos filhos. Os filhos copiam os adultos, principalmente os pais, né? Primeiramente os pais. Então, num ambiente em que não tem experiência de leitura, a criança não vai ter desejo de ler, né? Não, sem falar, gente, que na primeira infância é muito importante que tenha esse incentivo para que a criança possa desempenhar durante o seu momento escolar, né? Isso vai estar contribuindo para que ela melhore nos textos, para que ela entenda quando a professora explicar, ela já vai saber, né? Os pais têm influenciado. Isso na vida da criança é muito importante, né? Não deixar tudo para os professores, porque os pais, a criança não começa a entrar no mundo de conhecimento, de vivência escolar, a partir do momento que ela entra na escola. Ela tem uma vivência informal dentro da sua casa, começa na sua casa, na sua comunidade, na sua parentela, entendeu? Na igreja, na rua, com um coleguinha, né? Quando ela vai ao médico, tudo isso é uma vivência fora da escola que a criança tem. Ela não chega na escola sem saber nada. Ela chega na escola sabendo alguma coisa, que é que ela aprendeu na sua vivência comunitária, né, na sua comunidade. Agora, a influência da comunidade. Fatores sociais podem colaborar e influenciar no hábito da leitura, como a família e a escola, que na maioria das vezes não servem de referencial, enquanto leitores ativos e possíveis exemplos, pois grande parte dos professores e pais também não tem o hábito de ler. Então, a influência da comunidade. A comunidade influencia muito, só que se a comunidade, por exemplo, se o professor quer que o aluno leia, mas ele mesmo não lê, como que o aluno vai se espelhar num professor que não gosta de ler, que nem mesmo tem uma boa dicção quando vai ler um texto na sala de aula, entendeu? São coisas, são detalhes que lá no final vai ser um montante, né? Vai contar muito, muito mesmo. Quando o aluno estiver saindo do fundamental para o ensino médio, isso vai contar demais. Então, a gente tem que prestar muita atenção na base, como eu iniciei esse estudo, né? Lá no primeiro e no segundo vídeo, que a leitura começa na nossa vida desde o ventre, né? Desde quando nós estávamos lá na barriga da nossa mãe, né? A terceira influência que esses pesquisadores chegaram à conclusão é a influência da escola. Neste momento, a escola, no papel de professor, consegue despertar o interesse dos pequenos por atos e ações que são presenciais para a sua formação. É no ambiente escolar que o aluno intensifica o contato com os livros, desenvolve a fluência leitora e conhece os diversos tipos de leitura existentes, né? Então, a escola vai influenciar muito a vida dessa criança no que diz respeito à leitura. Então, são um conjunto de coisas. Não é só a família, não é só a escola, não é só a comunidade, né? Isso é um conjunto, né, que vai trabalhar um colaborando com o outro para que venha estar fluindo isso na vida do aluno.
Outra influência é a influência cultural. A cultura influencia na formação do conceito de alfabetização. Em algumas nações, o adulto que não se encontra alfabetizado pode ser um problema, para outras, não. Para caçar, por exemplo, os índios não precisam saber ler e escrever, né? Um exemplo aqui. Então, isso é influência cultural. A cultura também conta muito, porque não é todos os países, não é todos os lugares em que a formação da alfabetização é uma questão assim de um valor, né, para o ser humano. Aí citou o exemplo do índio. O índio que ele sabe caçar, ele não precisa saber ler e escrever, né? Então, isso depende de região para região, de, né, lugar para lugar. Quinta influência. Influência de características individuais. Um dos fatores é a ideia de aquisição da leitura, ou seja, a idade em que a criança aprende as primeiras palavras, independentemente do tempo de escolarização. Segundo Devin e Zeidenberg, em 2002, este fator parece ser relevante para o desempenho na leitura, pois, uma vez, algumas palavras são aprendidas antes de outras. A aprendizagem mais anterior torna a representação desses itens mais fortalecida. Então, tem a questão também da característica individual, né? A questão do tempo da aquisição da leitura na vida da criança, da idade em que a criança aprende as primeiras palavras. Tem criança que os pais não têm entendimento, né? Começa a colocar, né? Adentrar na vida da criança, no mundo das palavras. Ah, deixa quando ele tiver 6 anos, eu começo a apresentar para ele, né? Então, assim, a gente começa desde pequeno, quando a gente está no supermercado, a gente vai comprar, por exemplo, suco, que eles adoram suco. A gente pode olhar para a caixinha de suco e mostrar, olha, isso aqui é a uva, olha, aqui tem suco, olha aqui o suco. Aí ele já vai fazer a representação. Eu gosto de suco, isso aqui, essa caixinha tem suco. Aí ele começa a entender o som da palavra suco. Aí ele vai olhando, a mãe dele toda vez vai falando, né? Suco, depois bolacha, gelatina. Então ele vai fazendo as conexões das palavras com os objetos, com aquilo que ele gosta, com aquilo que ele está consumindo, né? Então vai muito da característica individual, porque tem criança que não teve essa oportunidade, tem criança que infelizmente os pais negligenciaram isso na vida, para a vida delas, né? Tem crianças que não foram criadas pelos pais, vivem em orfanatos, crianças que foram abandonadas, né? Então, cada caso é um caso. Além de tudo isso, o gênero textual também exerce influência na atitude do leitor. O que é gênero textual? São textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Os gêneros textuais, diferentes gêneros textuais, se adequam ao uso que se faz deles, né? Então, gente, essas foram as influências na vida da pessoa para ela se tornar um bom leitor, né? O que tem influenciado a sua vida para você adentrar no mundo da leitura? Você tem tido a influência da família? Você tem tido a influência da comunidade? Você tem tido a influência da escola? Você tem tido a influência cultural? Você tem tido a influência da característica, né, da sua característica individual? Você foi uma criança que recebeu muita influência do meio em que você esteve? Gostaria que você estivesse pensando nisso, né?
Então tá, gente. Esse foi a linguagem, né? A terceira linguagem, que é a habilidade da língua, né? Que é ler. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, que vocês estejam assimilando esse conteúdo, tá bom? Um beijo no coração e que Deus abençoe a sua vida.